Boa noite, gente, tudo bem? Gente, vamos falar de paciência hoje, continuando o quadrinho. Eu ia falar sobre paciência e perseverança hoje, mas acabei escrevendo tanto sobre a paciência que eu resolvi falar sobre paciência essa semana e perseverança a outra semana, e espero que vocês não se importem. E paciência é uma coisa que vocês sabem que não é uma coisa que você vai comprar num curso de final de semana ou até num curso de qualquer outra energia que você trabalhe, não é mesmo? Até coesão criacional. Você não vai adquirir paciência de um dia para o outro. Você vai ter que trabalhar muito isso, sabe por quê? Eu vou falar por quê. Logo em seguida, porque começamos oficialmente a nossa live hoje, nós vamos falar sobre paciência. A nossa paciência, gente, é testada sempre que temos que aguardar, que esperar, esperar alguém voltar, esperar e tentar outra vez, e tentar, tente outra vez, e tente outra vez, e tente outra vez. Isso é paciência. No Japão, eu aprendi muito sobre paciência com os budistas. É muito fácil você estar num templo budista ou num templo onde você está com pessoas compatíveis com a tua frequência e você está fazendo uma coisa muito legal para você mesmo, que é estar com essas pessoas meditando, centralizando tua energia. E a questão da paciência fora desse contexto religioso ou budista, ou seja lá, né, você com você mesmo, muito feliz com seus amiguinhos. Eu acho assim que a paciência maior, ela é determinada quando a gente está fora desse contexto, no dia a dia, que é a questão humana de ser um ser de luz. Então veja, é muito importante lembrar que esse esperar da paciência não significa que você vai aguardar passivamente a vida passar por você. Muito pelo contrário, tá bom? O que acontece? Você vai ter paciência, você vai centralizar a tua energia para que você não perca energia com coisas desnecessárias, mas você não vai parar a sua vida, você vai continuar fazendo isso acontecer todos os dias. Então, as pessoas falam, me ajude hoje a entrar na quinta D. Gente, para você estar na quinta D é necessário que você muito trabalhe essa questão da paciência. Então, a gente vai falando isso aos poucos e mais que isso ainda, eu acho que é respeitar o processo do outro, que daí tem muitas perguntas que as pessoas fazem, que dizem assim, como é que eu posso organizar essa questão do outro? Porque eu tô tentando me controlar, mas daí o outro vem e me perturba e aí eu perco a paciência. Então a questão do outro é uma coisa que incomoda, correto? Nós vamos então fazer o barato do oxigênio 3, 5, 10, para que a gente entre nessa energia de coesão criacional e que a gente possa aceitar literalmente as mudanças que vão ocorrer na sua vida depois dessa live, porque o que eu vou falar para você hoje aqui vai mudar a sua vida se você praticar. É coisa simples, como eu gosto de ensinar, para que você esteja dirigindo e você pare e você fale, eu vou fazer aquilo que eu lembrei agora enquanto você espera o sinal abrir, porque é melhor 1, 2 vezes do que nenhuma. Então vamos lá, gente. Jump into the 5D, because 5D is another D. Vamos diretamente para a nossa quinta D, e nessa quinta D é que nós vamos trabalhar hoje, gente, todas essas questões que você precisa compreender. Nós vamos falar sobre a paciência. As pessoas, quando eu coloco ali o título, né, as pessoas pensam assim, mas é mais uma pessoa falando sobre alguma coisa que é natural. Acredite, não é muito natural.
Veja, a paciência, gente, eu acho que cada um tem seu tempo de aprender e ter essa paciência, sabe? Eu acho que às vezes nem sempre um ensinamento é para todos. Então, ter o seu próprio tempo sobre a paciência significa o que se quer, né? Eu quero tal coisa, eu quero ter calma, eu quero ter as coisas e eu quero que isso aconteça naturalmente na minha vida. Então, dentro dos ciclos biológicos e lógicos da vida, as pessoas impacientes são aquelas que não se conhecem suficientemente. E por isso que eu sempre falo para você, se conheça, tente captar toda essa frequência, toda essa complexidade que é a sua mente nesse momento, para que você possa começar a separar esses fragmentos de alma que você tem na sua cabeça e que você consiga acompanhar esses ciclos biológicos e lógicos da vida. Então, novamente, eu vou repetir, pessoas impacientes são as pessoas que não se conhecem suficientemente, tá bom? Elas não se conhecem suficientemente por quê, gente? Porque elas querem ter paciência, mas elas não sabem aonde isso habita na mente delas. E é muito importante que você comece a se conectar com o teu próprio eu, com a tua própria mente, para que você saiba aonde isso se encontra dentro do teu subconsciente, ok? Até aqui tudo certinho. Por isso, gente, quem não tem tranquilidade para aguardar esse momento exato que as coisas vão acontecer na sua vida é um problema. Ela começa a gerar ansiedade, depois ela gera depressão e depois de depressão ela começa a abrir portas que deixam realmente a cabeça dessas pessoas muito confusas, tá? Então veja, ter paciência consiste simplesmente, como estamos vendo nesse momento, né? Você vai ter que persistir, que é perseverança, que eu ia falar hoje, mas como eu disse para quem está chegando agora, eu achei que seria muito pouco tempo para falar sobre paciência e perseverança juntos. Então eu vou fazer paciência essa semana e perseverança semana que vem, tá? Porque não tinha como falar sobre tudo junto, mas preste atenção. Paciência consiste em ter persistência. Não tem como uma coisa andar sem a outra, tá? A paciência sempre vai andar de mãozinha dada com a persistência. Então, todos os dias da sua vida, você vai ter que acordar confiando já desde cedo que você vai cumprir a sua missão nessa existência. E qual a sua missão nessa existência? Gente, acorda! Qual a missão que você tem nessa existência? O tempo tá urgindo muito rápido, vocês prestarem atenção que todos os dias parece que os dias estão mais curtos, todos os dias estão mais pesados, e se você não entrar em 4ª ou 5ª dimensão rapidamente, você vai ficar preso nessa frequência e vai sofrer demasiadamente, e não é o que nós queremos. Vamos ser felizes, não importa, vamos ter consciência, certo? Todo mundo certinho até aqui? Tenha paciência, persista todos os seus dias, acorde de manhã e seja grato por aquilo que você já tem. Cumpra a tua missão. Você tem 2 opções nessa vida. Uma das opções é ficar reclamando o tempo todo de todas as coisas que acontecem na sua vida. A outra é você ser grato e você tentar ser feliz. Não importa como, não importa de que forma. Para vocês verem que até com o seu cabelo lindo, maravilhoso, você tem que ter paciência, porque senão você não capta a energia ou a verdadeira função de todos os atos que acontecem na nossa existência na Terra. Certo? Então, gente, como eu já falei, a paciência e a persistência, elas têm que andar de mãozinha dada. Você acordou cedo, você vai ter que começar a caminhar em direção à tua missão, que é única e exclusivamente ser feliz. Você tem opção de não ser feliz, mas não é o nosso caso. A gente vai tentar de qualquer forma, antes de desencarnar desse plano, a gente vai tentar ser feliz, porque não faz diferença, entenda isso. O teu processo na Terra não faz diferença. Se você
tenta muito ou tenta pouco, ou você fica reclamando o tempo todo, ou você faz alguma coisa que serve de alguma forma pra você. E de verdade, ninguém vai fazer por você se você não tiver a oportunidade de começar primeiro, tá? Não importa, faça o que você quiser para ser feliz. Não importa mesmo, gente. E daqui pra frente o planeta vai ficar de uma forma que você ou se adapta à realidade de outras pessoas, ou você se adapta à tua realidade e vive intensamente os teus dias da maneira que você puder. Porque pelo que eu estou vendo e estou sabendo, vai haver uma grande quebra planetária, onde as pessoas que estão dormindo dentro da Matrix, elas vão entrar num processo impactante, que você demorou 6 a 7 anos para entender. As pessoas vão começar a fazer de um dia para o outro. Então veja, gente, como será difícil para algumas pessoas que estão no planeta hoje fazer o que você tentou fazer nos últimos 7 anos da tua vida. Mas é o que é. Olha, hoje eu acordei de manhã, eu acredito que algum de vocês também, você acordou para ser feliz, e não importa o que seja, se era lavar cabelo ou, né, fazer cachinhos no cabelo, não importa, se te fez feliz é o que importa. E por isso é importante, eu sempre falo, se conheça aquilo que te dá prazer, aquilo que te deixa feliz, com pessoas vendo ou não pessoas vendo, ok? Dói no começo, dói. Tomar um suquinho, pera. Mas é libertador. Tudo que dói, por incrível que pareça, traz uma liberdade para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa sintonia. Tenha paciência, porque você não sabe como isso pode ser difícil em algumas situações. Algumas pessoas, elas têm aquele padrão de reclamação que vocês sabem que é muito difícil para alguns mudarem. Não importa o que você faça hoje. Então, tenha paciência com as pessoas ao teu redor. De verdade, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rosângela Missal, eu sou terapeuta há 24 anos e durante a minha jornada eu fui obrigada a aprender a ter paciência. Eu acho que viajar foi um dos motivos que me deu muita paciência. Viajar, na época que eu viajava, eu andava com Lonely Planet embaixo do braço. Não existia GPS, não existia Google, não existia nada. Então era muito difícil viajar. Então, a gente tinha um livro escrito em inglês onde tinha mapas e tinha coisas e que tinha até frases prontas e que você tentava se virar. Então era uma questão de vida ou morte. Comer ou não comer, ter paciência. Mas isso não fez com que eu fosse uma pessoa mais paciente, muito pelo contrário. Eu, por ser assim, né, um pouco mais louquinha, né, eu sempre fui muito impaciente quando eu era jovem. Isso assim, há uns 2 anos atrás. Então, como eu sempre fui muito elétrica na minha vida, porque eu fui uma pessoa muito... que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber das coisas. Eu queria que as pessoas aprendessem a viver numa dimensão onde as coisas eram mais rápidas. Porque na minha cabeça sempre houve a quinta D, desde criança. Então eu sempre tentei levar as pessoas para uma dimensão onde elas poderiam fazer muito mais coisa, absorver muito mais informação e muito mais rápido. Então, por eu ser elétrica, e eu queria que essas pessoas, de certa forma, aprendessem a viver numa dimensão onde as coisas, elas seriam mais possíveis. Só um pouquinho. Onde as coisas seriam mais possíveis e mais rápidas. Na realidade, eu só arrumei confusão. Pois eu descobri que depois de muito tempo, gente, tem gente que mesmo que você transforme água em vinho, o cara vai lá e transforma água em vinho, ele só vai ficar feliz mentalmente porque o vinho vai ser de graça. E para sempre, porque se você transforma água em vinho, eu não vou mais precisar comprar vinho na minha vida.
Mas se ele não estiver pronto, não adianta. Se a pessoa não estiver pronta, não importa o milagre que você vai fazer. Você vai ter que esperar. Aí você vai ter que ter paciência mesmo. E aí eu tô falando dos seus amiguinhos, pessoas que você conhece, entende? Pessoas que você acredita, sabe? Pessoas que você entende, que você acredita. Tenha paciência, porque você realmente não sabe de onde essa pessoa veio, como era a relação com o pai, com a mãe, o que eles passaram na vida deles para eles chegarem à dor que eles sentem hoje, certo? Então, às vezes, para algumas pessoas é muito doloroso manter determinadas lembranças, porque eles não conseguem se desprender. Então, isso causa muito sofrimento dentro do seu coração e a gente tem que ter paciência até essa pessoa evoluir, até ela crescer e saber que ela sempre foi livre e tudo que ela guardava dentro dela era só uma questão de escolha. Tudo bem até aqui, gente? Tenha paciência com aqueles que você ama sempre, você não sabe. Não é mesmo? Então, gente, vocês podem me dizer por que nós gostamos das coisas que sejam dadas rapidamente pra gente? Vocês têm noção por que vocês gostam tanto das coisas rápidas na vida de vocês? Então, eu vou dizer pra vocês porque hoje o ser humano, ele tá esperando uma resposta imediata. Um simples clique na vida dele traz a resposta que ele precisa. Então, eu vou perguntar pra você, nesse momento, você é a pessoa que tá esperando aquele clique perfeito? Aquele curso imediato de final de semana que vai bombar a sua existência? Ou você realmente quer aprender porque você tem consciência que isso não é para um final de semana nem para 6 meses e muito menos para alguns anos, é para o resto da tua existência, porque espiritualidade, meu querido, é um estilo de vida, não é alguma coisa que você aprende, é uma coisa que você interioriza, e quando você interioriza, tudo manifesta ao redor de você, você se torna um com a tua essência, tudo certinho? Porque a natureza, gente, novamente eu vou usar o contexto de jardim com as pessoas, tudo bem? A gente vai trabalhar com a frequência da natureza, porque a natureza, ela sabe que as almas e as coisas precisam ter as suas estações. Tudo tem a sua estação, sabe? Tudo é plausível. A gente tem que aprender a ser bons semeadores. Se você não aprender a ser um bom semeador, é muito difícil que você traga uma boa colheita. Então, se tem algum agricultor online, por favor, confirma comigo. Se você não for um bom semeador, é muito difícil você fazer a sua colheita, correto? É bom que a gente tem que aprender a ser um bom semeador, porque aqueles que semeiam de uma forma correta, eles não precisam se preocupar com a colheita. Você sabe que essa colheita vai vir vai vir exatamente como você está plantando. Então, se você plantar alface, vai nascer alface. Se você plantar manjericão, vai nascer manjericão, correto? Então, sem pressas, sem nenhuma inquietude no seu coração e perseverem. Vocês têm que perseverar sempre. Todos os dias de manhã você vai ter que perseverar, sem desânimo nenhum, sem reclamar, como eu falei para você. A paciência é um dom que você adquira. Esperam que vários sábios se transformem como vocês, entende? Natureza. E a natureza se transforme como sábios, assim como vocês. Então vocês vão poder fazer esse compartilhamento de entender que ser um bom semeador às vezes demora tempo até você ter uma colheita perfeita, porque você vai ter que ir ajustando literalmente todos os dias, pouco a pouco, a essência do teu coração, para que você faça a colheita correta, mas não por um final de semana, não por um mês,
mas pelo resto da tua existência. E como eu disse, a espiritualidade é um estilo de vida que você tem que adaptar. Não é só pensar, não é só falar, é se alimentar, é você se ajustar às frequências que estão entrando no planeta. Não é você ficar fechado dentro da caixinha e achar que acreditar só naquilo vai mudar a tua existência. Não é verdade, porque todos os dias entram milhares de seres de luz nesse planeta Terra e eles fazem com que você compreenda determinadas coisas que você não teria capaz de compreender há um tempo atrás. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Está conectado com a natureza, porque assim que a natureza muda, você também muda junto com ela, para que você se torne tão sábio quanto ela. E semear, gente, como eu já disse na outra live, é muito duro, porque enterrar o grão dentro da terra e você não saber o que está acontecendo embaixo da terra é uma sensação imensa de abrir mão, sabe? De ter fé e de ter desprendimento, de você acreditar que aquilo que você está plantando é simplesmente aquilo que você vai colher. Então, quando você está plantando, o que você sente? Que você está dando a semente do teu esforço, do teu empenho, do teu sacrifício, né? E você até espera que isso dê frutos um dia. Mas enquanto você vai contribuindo com essa energia de acreditar, você vai cuidar do teu campo, porque não tem como só você acreditar que isso vai dar certo se você não regar, se você não limpar, se você não podar, se você não adubar, se você não proteger aquilo que você também deseja. Então, co-criadores, não é só você desejar o que você quer, não é só você falar o que você deseja, é você também manifestar isso dentro de você, dentro do teu coração. Então, se apoie na natureza, que a natureza vai ajudar você nesse momento, certo? Então, a paciência, ela quando é ativada dessa maneira que você realmente acredita e libera do teu coração essa frequência que você sabe o que plantou, então você sabe exatamente o que você vai colher, essa paciência, ela deixa de ser aquela ansiedade que a maioria das pessoas reclamam e elas acreditam. Então eu acho que a questão da paciência, você não precisa apurar um processo que você tem certeza que ele vai vir para você no momento certo, na hora certa e quando você precisar. Tudo bem até aqui? Então, veja, se você adaptar isso na tua essência, você vai conseguir fazer milhares de coisas com essa paciência. E ela vai te dar fruto. E você sabe qual é o fruto que vai ser dado a você? Você tem noção do fruto que você vai adquirir? Plantando adequadamente, porque a partir do momento que você coloca essa semente na terra e você sabe o que você está plantando, você não precisa mais se preocupar. A sua ansiedade vai ser zero. Entenderam? Então, planta uma coisa que você tenha certeza que a colheita ela é duradoura e não só para alguns meses, mas para o resto da tua existência, mesmo que ninguém esteja vendo. Existe uma pessoa que vê e que faz com que isso aconteça. E aí entra a lei da cocriação, a lei da atração, que é 300 lives ao mesmo tempo. É um curso de final de semana para vocês, mas basicamente é muito fácil a partir do momento que você se torna um com uma frequência, que é a tua frequência, a tua missão de vida. As pessoas sempre me perguntaram qual era a minha missão de vida. E a missão da sua vida nesse planeta é elevar o teu padrão de frequência a muita alegria e felicidade, muita realização pessoal. E pode ser, gente, coisa pequena. Tem gente que gosta de orquídea. Se você tiver vários vasinhos de orquídea e elas serem extremamente prazerosas para você e você ser feliz, você vai estar cumprindo a sua missão nesse planeta. Entenderam? Não é fama, não é o status que você tem, mas sim aquilo que te faz feliz. Porque existe muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm muita fama e elas não possuem essa alegria.
Eu tratei muitas pessoas no consultório, eu falei com muitas pessoas que realmente elas tinham vivido uma vida maravilhosa, mas que elas não possuíam a paz que eu acredito que muitos de vocês têm no coração hoje, porque elas estavam tão preocupadas com o futuro quando elas realmente esqueciam de viver o seu presente. Então eu tô aqui hoje para falar para vocês que a paciência, ela nada mais é do que você plantar adequadamente e esperar por essa colheita, porque você sabe que a colheita é garantida, certo, gente? Esse fruto da manifestação é que vai amadurecer a partir da tua persistência. Então, a perseverança, que vai ser uma coisa que a gente vai falar semana que vem, essa perseverança é uma consistência contínua na tua existência. Você vai acordar todos os dias de manhã e vai ter essa consistência com essa conexão. Você se conecta e você vai começar a fazer a formação do fruto, que será o fruto dos valores que são realmente plausíveis para você, o fruto das qualidades pessoais, o que realmente vai fazer a tua vida mudar e que vai desabrochar e se firmar como frutos dos verdadeiros co-criadores. E novamente eu falo para você, não é uma técnica que você vai ficar repetindo que vai resolver a sua existência. Você vai ter que assimilar isso de uma forma muito coerente na tua vida. Então, pessoas que elas se preocupam demasiadamente, elas são pré-ocupadas. Sabe, pessoas pré-ocupadas? Aquelas que não aconteceu, mas ela começa a gerar um processo tão grande de ansiedade para o que vai acontecer, que é a impaciência, que ela, quando chega naquele momento, ela começa a agredir as pessoas, às vezes, sem motivo, e a pessoa que tá vendo ela nem sabe porque ela tá sendo agredida, então ela fica olhando e a pessoa ainda fala assim, mas meu Deus do céu, por que você tá me olhando? Então, essa questão de viver no presente é fundamental. E o que é viver no presente? É você ter certeza que você vai ter que ter paciência para viver esse presente, porque nem todas as pessoas estão conectadas no teu ritmo, no teu embalo, e elas também, aquilo que eu já falei na outra live, elas querem você feliz, mas não querem mais feliz que elas. Então você vai ter que ter paciência com elas também, porque ao mesmo tempo que você quer dividir aquilo de bom que você tem, que você poderia dividir, até ensinar, quem sabe, né? Porque você é uma pessoa de valor. É muito difícil, porque tem pessoas que não vão aceitar a sua bondade, muito menos a sua paciência. Eles vão achar que você está fazendo isso por algum motivo que não seja verdadeiro. Então, esse é o planeta que está surgindo e que você vai ter que ter paciência para poder conviver com essas pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Quero passar 2 dicas para vocês hoje que vocês vão poder utilizar dentro do carro antes de alguma coisa. Vocês pegam caneta e papel, que eu vou passar para vocês 2 dicasinhas bem legais para que a gente possa viver o presente com paciência, para que a gente possa plantar essa dica, essa maneira de viver nos nossos negócios, porque é um processo. Você vai começar todos os dias, aos poucos, e aí você vai tentando e você vai modificando a sua técnica, a sua tática, até que isso funcione para você. Porque a gente não pode correlacionar todos os seres humanos a uma coisa que funciona para mim ou funciona para mais alguém que eu conheça e não funciona para você. Então, o que eu tento mostrar para vocês é algumas coisas muito fáceis, dicas muito fáceis que você vai utilizar no seu dia a dia e que você vai adaptar aquilo que é melhor para você. Quando eu dava curso de final de semana para as pessoas, o que eu passava para eles? Várias técnicas que eles poderiam utilizar dia após dia, no trânsito, tomando banho, acordando, dormindo, até que eles conseguissem realmente fazer aquilo naturalmente. Então, é um exercício diário
assim como a meditação para algumas pessoas, para que você eleve o teu padrão de frequência a um ponto onde a sua paciência seja tão grande que ela vire compaixão. E a gente falou isso muitas vezes nos encontros de Magnified Healing também, que a paciência, quando ela passa do limite de amor supremo, ela vira compaixão. E compaixão, você faz aquilo porque você compreende a dor do teu próximo. Você tem empatia por aquilo que o outro sofre. E que você vai ver em você, que eles chamam de espelho, que é, você vai começar a ver que a dor do próximo é a dor que você sente dentro de você e que você está se espelhando. Eu tenho algumas exceções sobre essas regras que vocês devem saber, mas eu acho que a gente tem que realmente prestar atenção nisso. A paciência que você está tendo com a outra pessoa é a paciência que você vai receber lá na frente, num outro dia, num outro momento, onde talvez não seja com a mesma pessoa. Então, a lei da paciência, que é a lei do retorno e da perseverança, é a mesma lei, é aquela que você vai fazer, mas às vezes você não recebe da mesma pessoa, você vai receber de uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com aquela situação ou com aquela frequência. Um dia pode ser 1 ano, 2, 3. Eu já recebi retornos de vários anos seguidos, mas a hora que eu recebi aquele retorno, me veio na cabeça, eu estou recebendo esse retorno porque aconteceu tal coisa, tal dia, em tal momento, e que eu estou recebendo de volta por eu ter feito isso de verdade, de coração aberto. Então, gente, todo mundo anota as 2 dicas que eu vou pedir que você essa semana faça e aplique isso na sua vida. E a gente continua a falar sobre as outras qualidades que a gente pode aplicar no dia a dia para elevar nosso padrão a uma quinta D. Elevando o padrão na quinta D, acontece naturalmente, você não precisa fazer muito esforço, a coisa vai fluir, tá bom? Gente, eu vou falar mais uma coisa sobre coesão criacional, que é muito legal. Quando você está na quinta D, você também consegue reverter o teu processo de envelhecimento, tá? Você consegue manifestar através das suas células um comando onde você permanece jovem, tá bom? E é uma coisa aprovada cientificamente por mim, dá certo, e por algumas outras pessoas que também gostam de trabalhar essas energias. Então vamos lá, ó. Essa semana eu vou pedir para você que você não fique comentando toda hora com todo mundo sem uma razão plausível. Tem que ter uma razão muito plausível, senão você não vai usar essa energia essa semana, sem necessidade nenhuma. Você não vai falar sobre as gripes, você não vai falar sobre as dores de cabeça, você não vai falar do seu fígado em geral, da sua saúde ou qualquer outro tipo de mal que possa estar acontecendo com você nesse momento. Então você não vai se queixar da tua saúde, você não vai falar do calor, você não vai se queixar do frio, nem do ônibus lotado, tá bom? Gente, promete que essa semana você não vai fazer essas queixas e essas reclamações do tempo, o tempo que você leva para cozinhar, para comer e para lavar, você não vai reclamar sobre isso. Vamos fazer esse exercício juntos essa semana, que a semana que vem eu garanto que a tua energia vai estar muito, muito melhor. Certo? Promete, gente, ó, sem reclamação de saúde, sem reclamação do tempo que você gasta lavando louça, sem reclamação que você tem que se cuidar, sem reclamação que você tem que trabalhar, sem reclamação de qualquer coisa que esteja acontecendo com você. Tá bom? Vamos deixar isso bem light essa semana. E você, quando começar a vir um pensamento de reclamação na sua cabeça, a gente vai usar de uma técnica que eu já passei em outra live, mas a gente vai falar de novo sobre essa técnica, que é mudar a palavra negativa ou a reclamação que estiver vindo na sua cabeça por uma de gratidão.
o que que você acha dessa ideia? Então, o que que vocês acham de vocês, essa semana, transferir, mudar uma reclamação por uma frase de gratidão? Então, a gente vai substituir por uma frase de gratidão. Então, outra coisa que eu vou pedir para vocês essa semana, você não vai usar os verbetes típicos do dicionário da impaciência, sabe? Os verbetes típicos do dicionário da impaciência, gente, conhecem? Ah, e você sempre faz isso, você fala na sua cabeça, você sempre faz isso, você come, não devia ter comido, você fala, ai, mas você sempre faz isso, né? Daí você fala assim também, meu Deus, é a terceira vez que você faz isso errado. Então, outra coisa que você fala sempre na sua cabeça, que é um verbete do dicionário da impaciência, tipo, outra vez você cometeu esse erro, outra vez eu não acredito que você vai cometer esse erro outra vez. Então isso é outro verbete típico do dicionário da impaciência, tá bom? Então, uma frase que eu escuto na cabeça e eu luto com ela há vários anos, e eu acredito que você também tem ouvido bastante, é: eu estou cansado. Quando você escuta essa frase, eu estou cansado, na realidade é a sua impaciência que está por trás dessa frase. Ela está cansada do quê? Da vida, das pessoas, do planeta, de tudo, do vírus, de estar em casa, de estar com a família. Então é uma frase de impaciência, e por isso que eu digo, se conheça bem e tente se conhecer dentro da sua mente, porque quando uma frase fala eu tô cansado, ela está na realidade impaciente com a situação. A partir do momento que você começa a conhecer esses pequenos fragmentos de ego que estão atrás dos seus pensamentos verdadeiros, você vai poder viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável, de uma forma muito mais coerente. Tudo bem até aqui? Então, meus amores, eu vou pedir que vocês sejam mais pacientes com vocês mesmos essa semana, que vocês tenham mais paciência com vocês, que vocês vão estar tão preocupados, mas tão preocupados em começar a trabalhar essa impaciência que está no seu coração, que acredite, o outro, ele vai deixar de existir por um período de tempo. Você acredita nisso? Você vai estar tão ocupado tentando trabalhar a sua própria paciência com você, que você vai observar que o outro deixou de te incomodar essa semana. Então, eu lanço esse desafio para você. Vamos fazer com que essa semana a gente não se preocupe em ter paciência com o outro, mas que você comece a se preocupar com você, mudando as suas frases negativas para frases positivas. Reconhecendo que eu estou cansado é uma alternativa da tua impaciência de dizer que você está literalmente de saco cheio e que você, nesse momento, deveria respirar o barato do oxigênio, elevar a tua frequência em coesão criacional e, literalmente, tenha paciência com você e mais paciência com você mesmo. Você vai doar essa energia àqueles que estão ao seu redor, porque essa energia vai expandir naturalmente para todos aqueles que estão ao seu redor. E mais uma coisa, você tem o direito de errar. Você tem o direito de errar, e eu vou dizer por que você tem o direito de errar. Você sabe por que você tem o direito de errar na altura do campeonato? Sabe por quê? Porque você tem o direito de errar nessa vida quantas vezes necessário for, só para que você aprenda a acertar. E depois que você aprender que do teu erro vem o acerto, você vai ter o direito de se sentir bem, maravilhoso e vitorioso. E é por isso que a partir de hoje você vai lembrar por que você erra. Você erra para que você aprenda a acertar depois, para que você saiba o gosto que tem a vitória. Porque é bom ser vitorioso.
E desistir jamais. Nem passa pela sua cabeça, senão não assiste mais live. Você não vai desistir. Daqui pra frente é pra cima. Tudo bem, gente? Então, repassando os exercícios de hoje para essa semana, até quarta-feira que vem. Não reclame. Observe a maneira que você está falando, e quando você achar que essa frase veio de um subconsciente meio, sabe, que é a trickzinha, aquela coisinha que o ego faz que parece que não é, mas você vai substituir por uma palavra de gratidão. E você não vai utilizar os verbetes do dicionário da impaciência, que são aquelas frases prontas que você ouve na sua cabeça que deixam você para baixo. Tudo bem? Gente, tudo bem sobre a paciência na maneira de coesão criacional? A paciência, quando eu estava no Japão, eu precisava muito dela, porque no Japão as pessoas são muito sistemáticas, né? E quando a gente viajava também, como eu falei, porque o trem atrasa, não tem lugar, às vezes você compra uma viagem de 24 horas de pé, pelo menos era assim antigamente, agora não sei mais, no interior da Tailândia. Teve um dia que eu viajei 36 horas sentada na minha mochila, então eu tive que ter paciência para compreender que mesmo que você tivesse dinheiro, você teria que seguir o fluxo daquela vila, o fluxo daquele lugar que você se encontrava, porque nem sempre era o dinheiro que resolvia. O que resolvia era você ter paciência para esperar. A mesma aqui no Peru, gente. Uma vez eu viajei para o Peru, fui para Machu Picchu e eu queria ir para uma termas de águas calientes, que não era termas de águas calientes, eu acabei indo para um outro lugar muito lindo, muito sagrado, e que eu entrei no ônibus, sei lá, 8 horas da manhã, e o ônibus saiu às 3 da tarde. Então a gente ficou mais ou menos, sei lá, 5 a 8 horas dentro do ônibus, esperando ele encher para que o ônibus saísse. Entende? Então é muito, muito louco. E com o tempo eu fui aprendendo. Mas ainda eu acho que, em relação ao ser humano, às vezes a gente exige demais. Porque ele poderia fazer mais, ele poderia elevar mais a frequência dele. Mas eu sei o quanto é difícil. Então vamos ter paciência com a gente, que a gente aprendendo a ter paciência com a gente vai ter muita paciência com o próximo. Certo? Então, meus amores, eu vou pedir que você, nesse momento, se conscientize da tua grandeza como luz, para que nesse momento planetário a gente também tenha paciência com tudo que está acontecendo e que a gente compreenda que a gente precisa realmente fazer algo maior por nós nesse planeta. Beijo, gratidão, 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 e continuamos semana que vem escalando mais alguns itens do nosso quadrinho, tá bom? Muito obrigada. Até semana que vem, gente.